A gente pode começar, né? Pode começar, então tá bom. Certo. Então, na verdade, assim, como eu vi que tem algumas pessoas que novas, vários preceptores no grupo hoje, então eu só vou explicar que, na verdade, a gente já tinha feito uma série de aulas com os residentes a respeito de contracepção. Então, a gente fez aulas de todos os métodos contraceptivos e nosso objetivo, no final, era justamente chegar nessa aula, que é uma aula para a gente discutir a contracepção em algumas situações especiais, para a gente ver a abordagem diferencial que a gente vai ter com algumas pacientes. As comorbidades que as pacientes têm são diversas, né? Mas eu tentei pegar as principais que a gente vai lidar no dia a dia para tornar mais dinâmico a nossa aula, né? O meu objetivo é que realmente fique simples. Então, se no final da aula os residentes acharem que, assim, foi fácil, né, assim, de entender o que cada uma das pacientes tem preferencialmente para uso, acho que o meu objetivo foi cumprido depois desse tanto de aula que a gente teve a respeito de contracepção. E a importância da gente falar sobre contracepção nessas situações especiais é porque, na verdade, boa parte do público que a gente trabalha são pacientes que têm comorbidades. E essas pacientes que têm comorbidades sofrem muito com gestações não planejadas. E a gente já viu ao longo das outras aulas a catástrofe que é uma gestação não planejada dentro tanto do sistema de saúde quanto também da vida das pacientes. A gente sabe que das pacientes que têm HIV positivo, 70% das gestações são não planejadas, e o mesmo acontece nas epilépticas e nas que têm doença crônica. Então, nas que têm doença crônica, até 90% das gestações são não planejadas. Dessa forma, principalmente dentro desse grupo, que a gente vai ter que agir para mudar o perfil dessas pacientes. E o objetivo da aula é a gente entender como que a gente vai prescrever um método contraceptivo para uma paciente que tem uma comorbidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já viu nas aulas, as particularidades que a gente precisa para cada um dos métodos. Mas, basicamente, a nossa principal arma vai ser a anamnese, que, como nós vimos, é praticamente inexistente a necessidade da gente pedir exames pré o início do uso do contraceptivo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é se ela tem alguma doença. Se ela tiver alguma doença, nós vamos nos guiar através dos critérios de elegibilidade da OMS. É a partir desses critérios que eu vou ver o que ela pode ou não usar. E compartilhar com essa paciente a escolha da via e dos métodos que ela possa, porventura, usar. Se a paciente não tem comorbidade, aí a gente vai discutir com ela quais são as opções que ela deseja também. Nos dois casos, vocês viram que a escolha é compartilhada. Por quê? Esse gráfico mostra o percentual de mulheres que descontinuaram o método contraceptivo depois de um ano. Vocês vão ver que naquelas pacientes, que no gráfico maior, que a escolha foi negada a elas, ou seja, foi um método imposto pelo médico, ao final de um ano, mais de 70% delas já descontinuaram o método. Enquanto nas pacientes que tiveram a escolha compartilhada com o médico, concedida, menos de 10% descontinuou o método. Então, a mulher tem que ser ativa dentro do processo de escolha do método contraceptivo. E, como eu disse, as pacientes que têm doenças, a gente vai se guiar através dos critérios de elegibilidade da OMS, que é esse documento que foi publicado em 2015, a última versão dele, e deve sair em 2021 ou 2022, uma nova versão. E lembrando que nós vimos nas outras aulas, todos os métodos que forem 1 e 2 são métodos que eu posso prescrever para paciente sem problema algum. Método 3, categoria 3, eu só vou prescrever se eu não tiver nenhum outro método disponível para essa paciente. E um método que seja categoria 4 é aquele tipo de método que eu não vou prescrever de jeito nenhum para paciente, isso é um crime fazer com a paciente. Então, a partir de agora, a gente vai ver algumas doenças e ver o que a gente pode fazer com a contracepção das pacientes portadoras. A gente vai começar com a hipertensão arterial. A gente sabe que em 2018, praticamente um quarto da população brasileira tem diagnóstico de hipertensão. E o consumo de estrogênio pela paciente, como nós vimos nas outras aulas, o estrogênio ele aumenta a síntese hepática de enzimas,
vai aumentar a síntese hepática de proteínas do angiotensinogênio, que por sua vez vai aumentar a pressão da paciente a partir do estímulo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nas pacientes que são normotensas, isso não vai gerar repercussão clínica, mas nas pacientes que já têm hipertensão de base, isso vai ser um grande problema, porque vai aumentar o descontrole pressórico dela. E a gente sabe que, na verdade, o método com estrogênio, hoje em dia, o método combinado, é aquilo que é o maior fator de descontrole pressórico numa paciente, quando ela faz uso. Então, para as pacientes que são hipertensas, é bem simples da gente pensar. Se ela tem hipertensão, primeira coisa, a gente vai pensar que a gente não pode usar métodos que tenham estrogênio. Então, qualquer método combinado, eu não vou fazer uso para as pacientes com hipertensão. E o nosso corte aqui são as pacientes que têm hipertensão descontrolada ou são vasculopatas. Porque nessas pacientes, além de não usar um método que tenha estrogênio, categoria 3 usar o acetato de medroxiprogesterona de depósito. Isso acontece porque, na verdade, o acetato de medroxiprogesterona, ele diminui a HDL. Então, foi por isso que ele é categoria 3. Mas quando você vai ver desfecho de cardiovascular, ele não alterou o número de eventos cardiovasculares, então ele é categoria 3 pela OMS. As pacientes que têm diabetes, no Brasil, junto com a hipertensão, é o feijão com arroz que a gente tem no SUS. Então, essas pacientes, a gente sabe que mais de 9 milhões de brasileiros têm diabetes. E existe uma grande discussão se os métodos de progestagen, eles interferiam na resistência insulínica. Mas esses estudos são todos estudos do ponto de vista bioquímico. Na hora que chegou e foi testado desfecho clínico, viu que não fazia diferença. Então, diabetes, para prescrever para uma paciente diabética, é muito simples também. Parece com a hipertensão. A primeira coisa, se ela tem história de diabetes gestacional, não tem problema nenhum. Você pode usar qualquer um dos métodos. E agora, a paciente que é diabética, o nosso corte vai ser: eu vou ter que perguntar para ela ou investigar se ela tem uma lesão de órgão-alvo, ou seja, se ela tem nefropatia diabética, retinopatia ou neuropatia, ou vasculopatia, ou se não, se ela tem mais de 20 anos de doença. Isso é principalmente naquelas pacientes que têm diabetes tipo 1. Se ela, por um acaso, tem lesão de órgão-alvo ou mais de 20 anos de doença, eu não posso usar métodos combinados. Nas pacientes que são diabéticas, mas que não têm esses critérios de lesão de órgão-alvo ou, se não, mais de 20 anos de doença, eu posso usar qualquer um dos métodos. Mesmo se ela usar insulina, se não usar insulina, se estiver controlado, se não estiver controlado. E aqui a gente entra com o mesmo problema do acetato de medroxiprogesterona de depósito. Por quê? Ele está aqui como categoria 3 porque ele diminui o HDL. Na verdade, ele também não tem desfecho cardiovascular nesses casos. Só por isso que ele é categoria 3. Outra epidemia que a gente vive, além da epidemia de coronavírus, é a epidemia de obesidade. Mas, basicamente, por exemplo, mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso. E dessas pessoas, mais de 20% tem obesidade. Então, a obesidade, basicamente, ela não contraindica nenhum dos métodos. Então, olhar o peso da paciente não vai mudar para você a forma de prescrição de métodos contraceptivos. Mas, obviamente, obesidade vem com um tanto de outras coisas juntas, né? E pressão alta, diabetes, então a gente tem que ficar atento a isso. Mas outra coisa que a paciente obesa tem é um risco aumentado também de tromboembolismo. Então, assim, o risco basal de uma paciente obesa de ter um evento tromboembólico já é mais alto. Se eu associar o contraceptivo hormonal combinado, que também aumenta o risco de evento tromboembólico, eu posso até aumentar em 23 vezes o risco dela ter uma trombose. Então, é por isso que, por exemplo, esse documento da Sociedade Europeia de Contracepção orienta que a gente tem que, apesar de não ter nenhuma contraindicação formal pela OMS, a gente tem que dar preferência inicialmente para métodos sem hormônio ou métodos com progestagena isolado, e só depois que, se não deu certo, a paciente não se adaptou com esse método, que a gente vai usar um método
combinado. E lembrando que nesse caso de contracepção, não é igual na terapia de reposição hormonal, que se você mudar a via de administração, diminui o risco de trombose. O risco de trombose continua o mesmo nesse caso. Nas pacientes que têm obesidade, o que eu vou me atentar, na verdade, é se ela já fez algum tipo de cirurgia bariátrica. E é uma coisa muito comum hoje em dia, porque de 2011 para 2018, houve um aumento de mais de 80% nas indicações de cirurgia bariátrica. Então, na paciente que tem cirurgia bariátrica, o mais importante que vocês têm que perguntar para ela é descobrir o tipo de cirurgia que ela fez. São 3 tipos de cirurgia: a desabsortiva, restritiva e mista. A desabsortiva é aquela que vai excluir uma parte do intestino, então vai influenciar na absorção do medicamento via oral. Então, ela reduz a absorção de contraceptivos orais. As cirurgias restritivas, elas não alteram a absorção, elas só vão diminuir o tamanho do estômago. Então, elas não interferem na absorção de contraceptivo oral. As cirurgias mistas são aquelas que vão associar as duas técnicas anteriores, então tem um componente desabsortivo, ou seja, também reduz a absorção de contraceptivo oral. É fácil também. Se a paciente fez uma cirurgia que foi restritiva, só diminuiu o tamanho do estômago, não há influência na absorção. Então, ela pode usar qualquer um dos métodos. As cirurgias que são desabsortivas, houve a exclusão de parte do intestino, vai ter uma diminuição da absorção de medicações orais. Então, toda medicação oral, pílula de progestagênio isolado e contraceptivo hormonal oral, a gente não vai poder usar, porque diminui a absorção. Agora, injetável, o PET e o anel, que são métodos combinados, mas que não são por via oral, a gente pode usar sem problema. Enxaqueca é algo extremamente comum no consultório. Só que a gente tem que ficar atento porque quando você vai questionar a paciente, você tem algum problema de saúde? Enxaqueca e trombose nunca vêm elencados pela paciente como um problema de saúde. Então, enxaqueca é uma coisa que tem que ser questionada a paciente, tem que ser uma busca ativa. E a gente sabe que, assim, além de ser importante, assim, toda vez que usa-se estrogênio numa paciente que tem enxaqueca, você tem um aumento do risco de AVC. Isso independente se a paciente tem aura, se a paciente não tem aura. Mas nas pacientes que têm aura, isso é um risco que é inadmissível. Então, dessa forma, para eu saber se a paciente pode usar ou não o método, eu vou dividir justamente nas pacientes com aura e sem aura. Nas pacientes com aura, é inadmissível usar qualquer tipo de estrogênio com ela. Então, sobra todas as outras opções, só de progestagênio ou método sem hormônio. E nas pacientes que não têm aura, o nosso nível de corte vai ser pela idade. Se ela tiver menos de 35 anos, o risco é menor de eventos cerebrais, vasculares cerebrais, então você pode usar qualquer um dos métodos. Mas se ela tem mais de 35 anos, aí vira categoria 3. O ideal é não passar esse método para ela que tenha estrogênio. E sempre lembrar que, assim, pacientes que não têm aura, sem aura, que você passou o estrogênio para ela, se houver piora dos sintomas, o indicativo é trocar o método, é tirar o estrogênio. Porque a gente sabe que às vezes o maior fator de melhora das crises de enxaqueca é justamente retirar o combinado. Às vezes você retira o combinado e a paciente melhora da enxaqueca, diminui o número de crises dela. Epilepsia é outro problema que a gente tem no Brasil, porque todos os anos tem mais de 300 mil diagnósticos novos de epilepsia. E na epilepsia vira um jogo de peteca, porque o neurologista sabe que o contraceptivo interfere, que o anticonvulsivante interfere no contraceptivo, mas espera mas ele não sabe qual que é o contraceptivo que interfere. O ginecologista sabe que tem interferência, mas fica esperando o neurologista falar o que pode e o que não pode. Então a gente tem que mudar essa história e ficar mais ativo nessa situação. Além disso, é um grande problema a epilepsia, porque parte dos medicamentos anticonvulsivantes são teratogênicos, podem aumentar até em mais de 10% o risco de malformações. Então, eu tenho que escolher um melhor método para essas pacientes.
A princípio, se eu falar assim, a paciente tem epilepsia, mas não usa nada, ela não tem contraindicação em nenhum método, porque a epilepsia por si só não contraindica. O que vai contraindicar vai ser o uso de medicações para tratamento da epilepsia. Então, antes de a gente falar das medicações, a gente vai lembrar que todos os medicamentos que são ingeridos pela boca, eles vão passar por metabolismo de segunda passagem no fígado e vão ser metabolizados, no caso dos contraceptivos, por essa enzima CYP3A4. É uma das enzimas do citocromo P450. Essa enzima é que degrada os contraceptivos hormonais que a paciente ingere. Mas só que a mesma enzima é que também degrada alguns anticonvulsivantes. Dessa forma, se as duas substâncias são degradadas pela mesma enzima, você vai sofrer você pode sofrer um processo de interação medicamentosa. Então, para a gente entender, a primeira coisa, ácido valproico não vai ser metabolizado por essa via. Então, se a paciente usa, ela pode ingerir qualquer medicação. Agora, no caso da carbamazepina, do topiramato, fenobarbital e da fenitoína, essas medicações estimulam a síntese pela CYP3A4. Isso afeta especialmente os contraceptivos orais e os não orais que têm estrogênio. Então, a regra para essas pacientes é que elas não podem, quem usa carbamazepina, topiramato, fenobarbital e fenitoína, elas não podem tomar nada pela boca e nada que tenha etililestradiol. Já as pacientes que usam lamotrigina, a lamotrigina, assim, não existe interferência no contraceptivo. Então, na verdade, assim, a dose, a questão farmacocinética do contraceptivo não vai ser alterada, mas o contraceptivo diminui a eficácia da lamotrigina. Então, nesse caso, você diminui a eficácia da lamotrigina e a paciente passa a ter crises. Então, a regra para uma paciente que usa lamotrigina é, na verdade, você não usar estrogênio por via nenhuma. Certo? Tabagismo. O tabagismo também é super simples, é questão de idade. Se a paciente fuma e tem menos de 35 anos, qualquer método é aceitável. Mas se ela tem mais de 35 anos, torna-se inaceitável usar estrogênio por qualquer via. Então, nesses casos, a gente vai ter que restringir o uso, ou ela para de fumar e continua com estrogênio, ou eu vou ter que trocar por um método só de progestagênio, ou um método que não tenha hormônio. É bem fácil o tabagismo, né? Então, eu não lembro todas as contraindicações para os métodos contraceptivos. Só lembro das mais comuns. Agora, existe uma maneira muito fácil do consultório da gente acessar isso rapidamente. Porque aquele livro que você baixa tem mais de 300 páginas, até você achar, né? Então, tem esses dois aplicativos, que, por exemplo, tem esse da OMS, que eu gosto muito, e tem o iContraception, que é um outro aplicativo, eu não sei de onde que ele é, mas ele tem as mesmas informações do aplicativo da OMS. Então, eu acho que todo mundo tem que ter isso no celular, porque rapidinho você descobre tudo sobre o método. Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente prescrever uma medicação. Se vocês quiserem seguir pelo celular, depois de ter baixado o aplicativo, pode também. Então, essa paciente Carolina, 32 anos, gestão PN1, menstruou mês passado, tem ciclos regulares, está usando preservativo, e ela está querendo um método contraceptivo. Ela não tem nenhum problema de saúde, só fez uma colestectomia prévia, mas ela falou que tem um histórico de trombose prévia no pós-parto há 3 anos. O exame físico dela é todo normal, PA normal, como a gente já tinha visto na aula do CAI, que basicamente para prescrever contraceptivo hormonal é a única coisa que a gente tem que saber, além da história, medir a pressão da paciente, né? Então, a princípio, eu preciso escolher um método contraceptivo para essa paciente. A primeira coisa que a gente vai ver é se ela tem alguma doença, né? No caso, ela não tem uma doença ativa, mas tem um histórico importante, que é o ter tido trombose na gestação anterior. Dessa forma, eu vou escolher o método através dos critérios de elegibilidade do OMS, pela via mais conveniente. Só que eu estou lá no consultório e não lembro o que pode usar com quem fez trombose. Então, enquanto a paciente está trocando de roupa, né, eu vou correndo lá no aplicativo,
vou procurar dentre todos os problemas de saúde, vou achar aqui, ó, tromboembolismo venoso. Quando eu abro a aba do tromboembolismo venoso, eu vou ver três alternativas. Ela tem história, é aguda ou ela vai fazer uma cirurgia de grande porte com imobilização? Aí eu sei que ela teve história. Cliquei na história. Quando você clica na história, abre uma aba mostrando justamente as categorias de cada um dos métodos. Então, eu posso ver aqui, ó, que ela pode usar tudo, é categoria 1 e 2, tudo, menos contraceptivo hormonal combinado. Então, ela não pode usar estrogênio, porque aumenta o risco dela recorrer um episódio de trombose. Então, isso facilita muito a vida da gente no consultório, né? Só para a gente ver aqui, como a gente acabou de falar dessa paciente, então, basicamente, o que vocês veem aqui no aplicativo são todos esses quadros que eu apresentei para vocês. Então, se a paciente teve história, se tem trombose aguda, ou se vai fazer uma cirurgia de grande porte, que ela vai ficar imobilizada, tem uma imobilização prolongada, eu não posso usar nada que tenha estrogênio para ela. Tirando essas situações, eu posso usar tudo. A única exceção aqui, ó, que vocês estão vendo categoria 3 para os outros métodos hormonais, é quando a paciente tem uma trombose aguda, enquanto eu não comecei a terapia de anticoagulante para ela, é categoria 3 esses métodos. Mas a partir do momento que eu comecei a terapia de anticoagulação, já passa a ser categoria 2. Então, aqui é outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, porque pacientes que tiveram trombose ou têm trombose sempre chegam no consultório falando assim, o meu angiologista falou que eu não posso usar hormônio nenhum. E é também outro fator de complicação, ela não pode usar estrogênio, mas a progesterona é importante para a gente, para essas pacientes, porque não aumenta o risco tromboembólico delas. E por último, nesse caso aqui, é um último caso, que é uma paciente, Lúcia, 36 anos, gesta 7, PC1 A6, não sabe a data da última menstruação, os ciclos dela são irregulares e ela está usando preservativo. Ela vem encaminhada do reumatologista para escolher um método contraceptivo. Se vocês quiserem ir seguindo aí no aplicativo da OMS, eu acho que vai ser importante para vocês escolherem um método para ela. Então, de história pregressa, ela tem lúpus eritematoso sistêmico, teve o diagnóstico há 10 anos, usa corticoide oral e está usando azatioprina, mas está com a doença controlada. Ela relata que teve um parto cesárea com 32 semanas, por causa de um bloqueio no coração do feto. Ela tem citologia normal e teve essa história de abortamento de repetição, e ela fala que tem uma alteração no sangue. O exame físico dela, a pressão tá boa, todo o exame físico normal, e aí vem para a gente a dúvida: o que a gente prescreve para essa paciente? Vocês estão seguindo aí pelo aplicativo? O que vocês sugerem para essa paciente? Pode falar. Se não falar, eu falo para alguém falar. Bárbara, Sabia que você me pegar. Você você tem tá, que pensar. você tá Você tem que pensar. seguindo no aplicativo ou não? Tô Tá? aplicativo, Então, estou. coloca aí no aplicativo. Ela tem o quê? Lupus, não é? Aham. Procura aí Ai, lupus. calma que ele saiu rapidinho, Matheus. Aí eu vou ir na ferramenta, né? Ou eu coloco pela condição? Não, aí você vê pela condição. Você tem o da Ó, OMS, não é? é. Isso. É porque na OMS você pode escolher, ou você vai ver a categoria pelo método, que você pode colocar assim, DIU. O que é a categoria Uhum. 1, 2, 3 pelo DIU? Ou você vai colocar a condição que você vai procurar a saúde dela. Assim, Aí fica assim. Ah, não, tá, desculpa, é porque eu não tinha visto. aí você vai procurar agora qual que é a comorbidade que ela tem. Ah, pelvic, pós-parto, smoking. Eu iria por tromboembolismo venoso. Não, Mas, né? mas ela não tem lupus? Tem lúpus, mas eu não tô achando aqui. Isso, você não achou, né? Não tem, Não é. tem na OMS. Aí como que a Ah, gente, tá. quando não tem na OMS? A gente tem o CDC, porque o CDC tem o mesmo aplicativo e ele tem um Eu tenho ele manual, também e aqui. foi pegadinha mesmo. Ele tem Ah, um danado. manual que mostra várias comorbidades que a OMS ainda não tem no manual dela. Então, assim, hoje em dia, na verdade, eu até uso mais o manual do CDC, e tem um aplicativo dele, que é esse que está na tela, Contraception, para você pesquisar através dele. Então, tem várias comorbidades que não tem na OMS, que o CDC tem.
E é interessante porque, assim, na verdade, a OMS usa muito o CDC como referência dela. Então, por exemplo, na próxima guia da OMS, provavelmente vai ter várias outras comorbidades que vêm através dos estudos do CDC. Então, olhando pelo CDC, você vai ver que nas pacientes que têm lúpus, o que eu tenho que preocupar com ela é ver se ela tem se tem anticorpo antifosfolípide positivo. Se ela tiver positivo, eu não posso usar absolutamente nada hormonal para essa paciente, né? Então, só posso usar métodos não hormonais. As outras comorbidades que podem vir junto do lúpus, que aí ele escreve, por exemplo, trombocitopenia severa, porque tem a questão de sangramento, independente, pode usar as outras categorias, o DIU de cobre, os outros métodos, só que o DIU, que seria para iniciar, seria categoria 3. E mesmo a paciente usando imunossupressor, ela pode usar qualquer um dos outros métodos. Então, toda vez que você não encontrar um critério pela OMS, você pode procurar no aplicativo do CDC que você geralmente encontra essa comorbidade. Então, assim, o meu objetivo era justamente mostrar o que era mais comum, né, para a gente fechar todas essas aulas que a gente teve de contracepção, para a gente perder o medo de prescrever contraceptivo para essas pacientes, né? E espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida que eu possa ajudar, estou disponível, à disposição.